E a redução da gasolina tão aguardada está chegando, hein? Mais um anúncio ontem por parte da Petrobras, 15 centavos nas distribuidoras a partir de hoje. Sempre demora um pouquinho para você verificar no posto, né? Aquela sensação de quando sobe, sobe imediatamente, quando cai, demora para chegar. Mas nós estamos acompanhando, né, uma queda no preço, principalmente da gasolina e do etanol, por conta de redução de impostos, também redução do preço por conta da Petrobras. O diesel que está mais difícil de cair. O diesel se mantém aí numa estabilidade, né, um pouco mais alto. É o combustível utilizado pelos caminhoneiros, né? Por isso, uma preocupação em relação a esse índice ainda. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o Adriano Pires, que é conhecido de muitos dos nossos ouvintes já, porque participou do programa por diversas vezes. Ele é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e vai falar conosco um pouquinho mais sobre essa questão dos combustíveis. Tudo bem, Adriano? Bom dia para você. Com vocês. Essa redução do preço do combustível anunciada ontem pela Petrobras acompanha o movimento internacional? Exatamente, é o que está acontecendo, né? Como você bem colocou no início, o primeiro movimento para a queda do preço da gasolina foi a redução do ICMS para 18%, né? Igual em todos os estados brasileiros. E o segundo movimento é a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O preço do barril está caindo no mercado nacional em função aí de uma possível, né, recessão na economia americana. A gente está vendo aí o Banco Central americano elevando o juro, na hora que para tentar conter a inflação, né, a inflação americana passou de 9%, algo que só aconteceu em 81, pós-segundo choque do petróleo, e esse movimento de alta de juro também reduz o preço das commodities, inclusive do petróleo. Então, o que a Petrobras está fazendo é acompanhar o movimento do mercado internacional. Então, não é só no Brasil que a gasolina está caindo de preço, está caindo de preço no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa. Tem um movimento global, dado que a gasolina, como a gente já comentou aqui várias vezes, é uma commodity. Adriano, por que o preço do diesel no Brasil não acompanha esse movimento da gasolina? Na questão dos impostos, a gente viu que boa parte dos estados já não tributava o diesel acima de 17%. Mas, e aí não há reflexo no preço com a aprovação daquela lei. Mas, no caso da decisão da Petrobras, não há redução no diesel. E aí a pergunta aqui de leigo, se ambos vêm da mesma matéria-prima, que é o petróleo, e o preço mundial do petróleo está recuando, por que no Brasil o preço da gasolina cai e o preço do diesel tem subido? No último IPCA, houve alta de 7% no mês no preço do diesel e redução equivalente no preço da gasolina. Por que isso acontece? Bom, essa tua pergunta é bem interessante e isso é explicado pela guerra da Ucrânia com a Rússia. A guerra da Ucrânia com a Rússia está tendo muita ascensão de venda de gás para a Europa, de gás natural, né? Basicamente, hoje, praticamente 50% do gás consumido na Europa vem da Rússia. E os países europeus estão com receio, né, de mais sanções e ter dificuldade de passar o inverno com pouco gás. Tanto que essa semana a presidente da União Europeia fez uma proposta para redução do consumo de gás de 15% nos países da União Europeia de agosto desse ano até março do ano que vem. E o grande substituto do gás natural é o diesel. Então você está fazendo muito armazenamento de diesel, principalmente na Europa e também em outros países, em função de uma possível falta de gás natural. Isso está provocando um descolamento muito grande do preço do diesel em relação ao petróleo. Pela primeira vez a gente está vendo esse descolamento grande da trajetória de preço do petróleo para a trajetória do preço do diesel e inclusive outro fenômeno que a gente está vivendo e que nunca vimos antes é o preço do diesel em muitos países, inclusive aqui no Brasil, mais caro que o preço da gasolina. Então o diesel está muito volátil, né, dependendo muito dos movimentos de guerra, dependendo muito das sanções que vêm da Rússia para o gás, dependendo muito também de como é que vai ser o inverno, né? Se vai ser rigoroso. Esse ano a gente viu que na Europa teve um verão com temperaturas muito elevadas. Os países europeus pensavam em armazenar gás natural no verão para enfrentar o inverno. Isso quer dizer que não conseguiu armazenar o esperado, dado as altas temperaturas. Por isso é que você tem um descolamento hoje do movimento de preço do diesel para a gasolina. O diesel está muito volátil, e aí a Petrobras está com receio, por exemplo, de dar uma redução essa semana do diesel e semana que vem tem que aumentar outra vez. Então ela está aguardando um pouco
de como é que fica essa volatilidade do diesel. Adriano, um prazer receber você aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, é Sônia Blota. Aqui na Europa a gente está sentindo exatamente tudo isso que você está nos explicando, né? Esse descolamento aí do preço do diesel, da gasolina e a possibilidade de um inverno tenebroso. Mas aqui na França, a Total, empresa petrolífera, anunciou um subsídio de 0,20 centavos de euro válido para esse ano. E isso equivale em torno de 10% aproximadamente do preço final para o consumidor. O governo francês também dá um subsídio adicional de 0,18 centavos de euro. A parte do governo já veio, né, com a redução do ICMS. No Brasil, não estaria na hora da Petrobras, com seus lucros excepcionais, ajudar a população? Olha, Sônia, eu acho que a Petrobras está ajudando o governo na hora que ela divulga um lucro como foi o de ontem, do segundo trimestre, de 54 bilhões de reais, né? 26% mais ou menos acima do primeiro trimestre. Isso significa dividendos para o governo de 32 bilhões de reais. Então, é uma quantias enormes, né? Praticamente com esse dinheiro que a Petrobras pagou de dividendo ontem, né, o anúncio dos dividendos de 87 bilhões, sendo 32 para o governo, que é o acionista majoritário, ela zera aquela PEC que você dá uma série de benefícios sociais, como a questão do voucher caminhoneiro, aumento do auxílio gás, não deixar aumentar a tarifa de transporte urbano. Então eu acho que o Brasil não chegou talvez a esse ponto da Europa, da empresa petrolífera dar subsídio. Eu não concordo não concordo com essa política, inclusive também feita na França, de usar a empresa. Eu acho que a empresa é uma empresa de capital aberto, tem acionistas tem minoritários privados, você não pode usar o dinheiro do acionista para fazer política social. Eu acho que o governo, como acionista da empresa, tem que fazer política pública. E é o que o governo aqui no Brasil está fazendo, que eu acho que é o correto, né? Volto a dizer, deixa a Petrobras dar lucro, vamos pegar o lucro da Petrobras e usar isso da maneira melhor possível. Nesse momento aí de fim de pandemia ou de guerra da Ucrânia com a Rússia, do preço dos derivados de petróleo está subindo muito, vamos dividir, né, socializar esse lucro da Petrobras com os mais necessitados, com a população de mais baixa renda, que é o que está sendo feito aqui no Brasil. Nós estamos conversando com o Adriano Pires aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Adriano, a gente está recebendo a mensagem do Fábio de Jaboticabal, nosso ouvinte, né? Estava comentando aqui essa questão do diesel que a gente discutiu no começo da entrevista. Ele disse que é importante lembrar que a agricultura depende 100% do diesel para produzir. Segundo ele, um trator trabalhando 10 horas por dia consome 200 litros de diesel. Obrigado pela mensagem, viu, Fábio? Ô, Adriano, conta pra gente, por que o diesel é a alternativa para o gás? Acho que essa dúvida deve estar na cabeça de muitos dos nossos ouvintes, né? Porque você fez a comparação aí falando da questão da Rússia com a Ucrânia. Por que há um estoque de diesel lá? Em que ele pode substituir o gás em algum tipo de problema que possa ser enfrentado pelos países que têm maior impacto com esse conflito? Olha, é bem simples, né? O diesel, além de usado no transporte, né, de caminhão, ferrovia, no mundo inteiro, né, o diesel é um derivado muito importante na questão da logística de transporte no mundo inteiro. No Brasil, ainda é um dos que mais tem necessidade de diesel, porque nós temos o modal rodoviário predominando sobre os demais modais, ferroviário, marítimo, etc. No caso da Europa, quer dizer, o gás natural é usado na indústria e também usado no aquecimento de residências, né? Então, na hora que você não tem gás, o diesel é o melhor substituto para aquecimento de residências em países que têm invernos rigorosos, como são aqueles do hemisfério norte. Por isso que o diesel está sendo armazenado para que a população europeia não tenha problemas de aquecimento, né? A gente lembra que não podemos deixar a Europa voltar ao século XVIII, onde as pessoas morriam de frio, né? E essa que é o ponto principal do motivo do armazenamento de diesel, para tentar enfrentar o inverno, caso o inverno seja muito rigoroso e que haja qualquer tipo de sanção da Rússia. Eu sou daqueles que estão olhando um pouco essa guerra e acho até que, quem sabe, né, essa guerra pode ter uma solução aí no início do inverno, né, porque esse inverno realmente vai ser difícil. Lembra que a guerra ela começa em fevereiro desse ano, já praticamente no fim do inverno. Então a Europa passar um inverno completo
com sanção de gás russo, vai ser uma situação muito complicada e muito difícil. Você sabe, Adriano, que toda vez que a gente fala a respeito desse assunto, preço de gasolina, diesel, você está falando de gás, são tantos os ouvintes que também perguntam assim, escuta, e o gás natural? Aqueles ouvintes que modificaram o sistema de abastecimento do veículo, muitos deles motoristas profissionais que rodam o dia inteiro, achando que o gás seria uma alternativa mais econômica, que nesse momento não se mostra real. Qual que é a expectativa, qual que é a condição hoje no Brasil do mercado de gás natural? Olha, eu acho que ainda se mostra assim, o gás natural, o GNV, né, o gás natural veicular, se você olhar o volume por quilômetro percorrido, o gás é muito mais barato do que o etanol e que a gasolina. Ele continua sendo mais barato. Agora, realmente, no Brasil, a gente tem um problema de oferta de gás, né? O Brasil hoje importa 50% do gás natural que consome, né? A gente teria que mudar essa política de gás, né? Porque existe uma coisa muito surreal aqui. Nós importamos 50% do gás que a gente consome, mas nós reinjetamos. O que é reinjetar? Quando você tira o petróleo, você tira gás aqui no pré-sal, você bota de volta para a natureza o gás que você poderia colocar no mercado, né? Então você está reinjetando 60 milhões de metros cúbicos de gás por dia no Brasil. E por que isso acontece? Por que a gente não aumenta a oferta de gás e poderia até baixar preço? Porque nós não temos infraestrutura, né? Esse gás precisa de gasoduto para ser transportado, e também a gente não tem os mercados para consumir o gás de maneira com volumes maior, que seria o mercado de termoelétricas, né? Então, realmente, a política de gás no Brasil ele precisa ser modificada, ela precisa entender que para desenvolver mercado a gente precisa de infraestrutura, para desenvolver infraestrutura a gente precisa de ter grandes consumidores. Eu falo que o mercado de gás é feito um shopping center, né? Quando você constrói um shopping center, você precisa de loja âncora para que as lojas menores sobrevivam no shopping, né? E o gás é a mesma coisa, a gente precisa ter grande consumidor, que o grande consumidor de gás é termoelétrica, aquelas usinas, né, que usam gás para gerar energia elétrica, e aí você vai ter gás para o automóvel, gás para a residência. Você tem uma ideia, a situação do gás natural é tão interessante no Brasil que só 2 a 3% das residências brasileiras consomem gás encanado. O resto é tudo gás de botijão, né? Lembra que não podemos confundir o gás do botijão de gás, né, que ganhou esse auxílio aí do governo, auxílio correto, né, porque o gás é um problema social, as pessoas precisam de gás para cozinhar, mas o substituto seria o gás natural, encanado. Mas esse ainda é muito pouco para a população brasileira. Pois é, Adriano, é justamente isso que você está falando, que é muito importante, né? Que é a pergunta que eu gostaria de fazer, porque a Petrobras está concluindo, né, o projeto de escoar o gás do pré-sal, né? Projeto com atraso, mas que deve entrar em operação até o ano que vem. Esse projeto, na sua visão, ele vai ter relevância na matriz energética brasileira, nas indústrias? Baixa o preço do gás? Assim, qual que é o impacto no bolso do nosso consumidor, o nosso bolso? Ô, Sônia, não vai ter muito impacto não, sabe? Esse é o Rota 3 que eles chamam, que está trazendo 18 milhões de metros cúbicos de gás do pré-sal aqui para o Rio de Janeiro, ali no Comperj, né? Então, como você bem falou, a unidade de processamento de gás, que é uma espécie de uma refinaria de gás, onde você trata o gás, tira parcelas ricas, como gasolina, como o próprio GLP, ainda está atrasada a obra, era para entrar em operação agora no segundo semestre e, segundo a Petrobras, deve entrar no primeiro semestre do ano que vem. Mas esse gás aí, ele vai, de certa maneira, manter a oferta brasileira, porque ele vai substituir o gás do chamado pós-sal, né, que é onde você tira petróleo em águas menos profundas, que está caindo, né? Lembra que petróleo e gás são energias não renováveis, né? Elas vão se esgotando. Então a gente tem agora no Brasil uma outra perspectiva de gás na bacia de Sergipe e Alagoas, a partir de 26, 27. Esse sim deve aumentar a oferta de gás. Agora, o que poderia aumentar a oferta de gás é você ter mais infraestrutura. Esse Rota 3 que está trazendo esses 18 milhões, você precisa de um Rota 4, de um Rota 5, porque, volto a dizer, a gente está reinjetando mais de 60 milhões de metros cúbicos por dia de gás. A gente pelo menos podia estar trazendo 70% desses 60 milhões para o mercado e não está trazendo porque a gente não tem infraestrutura, precisava não só do Rota 3, mas de um Rota 4, de um Rota 5 e também precisa de desenvolver mercado, né?
Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, conversou conosco aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, viu, Adriano? Até uma próxima. Eu que agradeço a vocês e um bom final de semana a todos.